Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e esse é mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Tem em nossos estúdios a Tatiana, supervisora do NACA Botafogo. Tatiana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leandro. Oi, gente, me chamo Tatiana Brandão, sou supervisora técnica em psicologia aqui do NACA. Sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente faço pela PUC do Rio Grande do Sul outra especialização em neuropsicologia e também sou especialista em linguagem silenciosa. Tatiana, como é lutar por essas crianças vítimas de abusos diversos em nossa sociedade? É um desafio diário, porque pessoalmente mexe com os nossos valores. Mas ele é gratificante no sentido de alguém precisa fazer alguma coisa, e a gente E faz. tem que ser feito, Tem né? que ser feito. Como é que hoje a Fundação para a Infância e Adolescência trabalha esse acolhimento, Tatiana? Então, a gente trabalha nós somos uma das pontes, né, que a gente chama de rede de apoio, né, da criança e adolescente. Eh, a gente faz a promoção da garantia de direito dessas crianças e desses adolescentes. O NAC ele atua da seguinte forma: a gente trabalha com violências no ambiente intrafamiliar, ou seja, qualquer tipo de violência que ocorre no ambiente de casa, doméstico, né. Então sejam, questões da criança não ter os cuidados, básicos necessários no ambiente, né, intrafamiliar, seja da violência sexual, seja da violência psicológica, seja da violência física. Então essas famílias quando, né, percebem que a criança e adolescente passam por essa situação, cabe a essa família, tô falando assim família, né, gente, mas, a gente tem que lembrar que é papel da sociedade toda promover a garantia de direito da criança e do adolescente, tá. Então assim, percebeu alguma mudança, eh, comportamental, escuta o que essa criança tem a dizer. E aí qual é o segundo passo? Escutou? E agora o que que eu faço? Vai no conselho tutelar, vai na delegacia, né, principalmente no conselho tutelar, que o conselho tutelar ele vai dar todas as orientações. E a delegacia, né, vai formalizar a denúncia crime, digamos E assim. a criança às vezes fala com o olhar, né? Fala, fala. Ela não fala somente no seu linguajar e tal. Normalmente essa criança vítima, ela tem uma expressão Triste. triste, e ela pode ser sinalizado isso com gestos. Olha, quando alguém chega perto dela, encosta uma mão em determinado local, se sentir incomodada, você tem que ficar, Exato. De olho, né. que é o que a gente faz no sentido de prevenção de trabalho, a questão do toque. O NACA ele uma das atividades do NACA é a que a gente chama de articulação em rede. Ou seja, a gente vai onde as crianças estão, né, principalmente escolas, creches e tudo mais, para poder educar essas crianças, bem como educar os pais dessas crianças, que muitas das vezes a gente faz também essa articulação, né, essa palestra para os pais e para os professores. Vamos lá, com as crianças a gente utiliza esse instrumento aqui bem interessante, gente. Olha que legal, vou chamar aqui, ela falou boneca, mas eu estou falando que esse é o menino, é o bonaco. É que é o menininho, esse aqui é o menininho. Explica pra gente aqui, para quem está ali na câmera. Aliás, deixa seu like, curte, compartilha aqui. Olha, histórias, inspirações e realizações que eu sempre falo aqui no nosso podcast. Hoje, se preparem, que a gente está com a Tatiana Brandão aqui, supervisora, psicóloga Isso, daqui do NACA, não só de Botafogo, mas de Campos, isso. Eu sou supervisora daqui do núcleo de Botafogo, Campos dos Goytacazes e São João da Barra. São João da Barra. É, Norte Fluminense, Norte Fluminense. terra dele, hein. Aí 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 você pega aqui esses sinais para vocês que estão vendo aí, ó, internet, né, aquele vizinho, Isso. ok.
Então, assim, como que funciona? Por que que eu trouxe o menino? Eu trouxe ele de forma proposital, porque no subconsciente das pessoas, quando a gente está falando de violência contra criança e adolescente, principalmente a violência sexual, as pessoas tendem a pensar apenas no sexo feminino, Sim. né. Então, só que acontece e muito com os meninos também, né. Então a gente também tem que ensinar esses meninos, sobre quais são as zonas do corpo aonde um adulto pode ou não tocar. Primeiro que já é um pouco inconveniente a pessoa já querer tocar na criança, Sim. assim, né, então por aí já se torna uma invasão. Mas vamos lá, aqui a gente tem, né, o xizinho de vermelho, o verde ok com verde e o ponto de interrogação em amarelo sinalizando a atenção. O que que isso quer dizer? Os pontos vermelhos com X são as zonas aonde não se pode tocar. Vermelho é perigo. Perigo total, proibido, Proibido. proibido. Então nós temos aí a boca, o órgão do menino e você tem do lado do Atrás a gente atrás, também tem, tem atrás também. atrás a gente também tem. Então você vê aí 3 pontos no menino. Exatamente, são os pontos de alerta, né. No ombro a gente, por exemplo, a gente fala assim: "No ombro pode tocar?". No ombro pode tocar. Aqui no peito, principalmente na boneca feminina, né, então a gente pergunta: "No peito pode tocar?". "Não, não pode tocar". A menina tem um ponto a mais em relação. Exato, exato. Eh, né, no bumbum pode tocar? Não, de forma nenhuma. Por que que é importante a gente trazer esse trabalho, assim, para as crianças? Para que as crianças possam aprender a se proteger também, claro, naturalmente dentro daquilo que lhes é de competência. Entender que não, o que pode e o que não pode. Exatamente. Sobretudo, um trabalho, né, corroborando para esse trabalho que nós fazemos de lá aqui no NAC de prevenção, eu enquanto supervisora, qual é a minha função ali? A minha função é dar suporte para a equipe técnica que faz os atendimentos diretamente. E que lida com esses casos dia a dia. Exatamente, exatamente. Porque lembra quando eu falei no início? As denúncias elas devem ser feitas, para o conselho tutelar e as delegacias, Importante, isso é importante né. realçar. Exato. E aí esses órgãos encaminham para o NACA, né, essa suposta violência cometida. Vamos lá, o NACA, para você que está do outro lado, é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de abuso Vítimas de violência, né. ou violência, né. E eles, quando procuram o conselho tutelar, a delegacia, já é uma situação que já deve ser um risco iminente. E de lá são encaminhados para atendimento com os psicólogos aqui do NACA e Isso. receber todas as orientações devidas. Aí, Tatiana, fica uma pergunta do pai, eu sou pai de 5, né, e assim, avô já. Você quando pega, jovens ou crianças que são vítimas dessas situações, eu fico imaginando o trabalho do profissional quando recebe essa criança aqui Uhum. e: "Olha, essa daqui eu não identifiquei, beleza e tal, vamos tomar cuidado, pode ser que não, pode ser que sim". Mas eu fico imaginando a lágrima que deve cair internamente quando você imagina assim: é um caso É. de violência, vamos botar assim. Porque ali deixam de ser apenas números, e ali são rostos. E quando você vê o rosto Quando ele se materializa na sua frente. exatamente, aí você realmente já sente, assim, né, mexe com você, né, que você pensa criança e o adolescente são, assim, frágeis, né, a gente tem a obrigação de cuidar e você vê uma pessoa que deveria estar ali exatamente para poder promover os Proteger. cuidados exatamente, faz o inverso, se pra gente é impactante, você imagina para a vítima, para a criança que é a vítima. E não só para essa vítima, mas para os familiares ao lado que sequer tinham noção. Eu Hum. imagino isso daí, eu prefiro não imaginar, É. vamos botar assim, porque quando você tem esses casos mais impactantes, e você nota o olhar, o semblante da criança triste, Uhum. ou a criança deve falar pouco, tanto que quando ela me apresentou esse boneco aqui eu falei: "Olha, eh,
eu imaginava, assim, a criança simbolizando que a criança não fala, é o contrário, não Foi. toque no naquele local, mas eu imaginei, eu falei a primeira coisa que eu falei assim: "A criança não fala que está sofrendo esse abuso, ela se manifesta com o olhar", foi a primeira coisa que me chamou a atenção no boneco. Porque isso também, ô Leandro, isso também faz parte, porque a criança quando ela é violentada, ela não apenas sofre a violência, né, sexual, que não deixa de ser física, mas ela também sofre a psicológica, porque por detrás do ato, da violência em si, existe ameaça, existe o controle psicológico. "Ó, se você falar, se isso daqui sair daqui, eu vou" Destruí-la. então, eles ficam numa situação, assim, de medo. E agora eu vou recorrer a quem? Porque se quem me protege está fazendo isso comigo e eu recebo ameaça. Aí é uma pergunta que cabe, Tatiana. Eles vêm da delegacia ou do conselho tutelar, provavelmente quando vem já vem identificado o agressor, a vítima, normalmente já vem o agressor, desculpa, a vítima não, o criminoso, Suposto. É, a gente o suposto é, agressor. a gente tem muito cuidado com as palavras, porque, nós não temos poder judiciário aqui, né. Nosso papel ele é Acolher a social. criança. É. Então assim, eh, quando aí chegou a delegacia, encaminhou para cá, aí a coordenação do núcleo, cada núcleo tem uma coordenação. Essa coordenação do núcleo, ela vai encaminhar para determinada dupla técnica, né, sempre Sim, composta por uma assistente social e uma psicóloga, para que elas, façam o trabalho de atendimento. E aí esse trabalho de atendimento ele funciona com as 2 juntas, né, por isso que é um trabalho interdisciplinar, aonde elas fazem através da lei 13.431 de 2017, se eu não me engano, que é a lei da escuta protegida, né, que é onde os profissionais, através das técnicas, tanto em psicologia quanto em assistente social, utilizam, perdão, para identificar, através da fala da criança, se houve ou não a violência. É claro que, muitas das vezes, como eu coloquei ainda há pouco, quando a criança ela é ameaçada, ela vai precisar de um tempo, né, para poder ter a confiança e conseguir verbalizar para aquele profissional, porque a confiança dela ali naquele primeiro momento já foi quebrada, né, então o profissional ele tem que ter esse cuidado de, para além de acolher, mostrar para ela que ela pode confiar nessas profissionais. até porque são profissionais bem treinados, Exato, capacitados exato. e sabem lidar com tranquilidade, não diria eu que frieza, porque a gente lida com emoções, com sentimentos. Uhum. E o ser humano ele é passível dessas emoções, mas é uma psicóloga treinada que sabe controlar suas emoções Uhum. a ponto de identificar e tranquilizar essa criança no acolhimento, né. Isso, exatamente. E aí, por detrás, né, dos bastidores, né, o que que a supervisão faz? A supervisão ela dá suporte para essa equipe técnica que está à frente do atendimento. Como? Através de estudo de caso, né, que aí eles trazem para a gente, ó, alguns casos que atravessam também, né, eles, né, então chega para a gente: "Estamos com dúvida nesse caso aqui, o que que a gente faz?", tudo mais. E aí, ali naquele momento, a gente avalia. Bem, nesse caso aqui, será que seria interessante fazer uma visita institucional, uma visita domiciliar, aonde essa criança reside, né? A periodicidade, assim, nesse vamos dizer, nessa consulta, não seria uma consulta talvez, nesse atendimento à criança, ela veio aqui a primeira vez, Uhum. aí vocês identificaram um possível caso Uhum. de violência. Aí, normalmente quando ela vem com algum parente, algum familiar mais próximo junto, né. Vocês têm, assim, uma rotina: "Ó, vai voltar depois, vai voltar com tantos Temos. dias". Não necessariamente a questão de dias, propriamente dito, porque são, por exemplo, a gente tem Vai equipe. depender do caso. Vai depender do caso, mas assim, em média, uma dupla técnica, ela atende em torno de 30 casos, tá. Então quando a gente está falando de uma dupla, a gente está falando de 30 casos que essa dupla está atendendo. Por detrás desses atendimentos, existe a suposta vítima, né, que a gente tem que escutar, o suposto alegado, que também é da nossa competência escutar. Vale deixar claro, Leandro, que o papel do NACA não é investigativo, tá?
realmente a gente trabalha com a questão da escuta, tá, protegida, para poder identificar se houve ou não a violência, tá. E aí, a partir disso, foi identificado ou não, a profissional faz um relatório, e esse relatório ele é devidamente encaminhado para o órgão As solicitante. autoridades competentes, Exato. né. Lembrando que a gente também a gente tem assessoria jurídica, Sim. que para além da supervisão psicológica ou da supervisão em assistente social, a gente também tem esse apoio do jurídico, É né, importante, fundamental, é eu importante. diria. Porque a pessoa chega aqui, ela está necessitando desse tratamento, desse acolhimento, desse suporte. Uhum, E você já acabou de falar aqui, ó, o NACA tem o suporte jurídico, o NACA tem a escuta protegida, tem os profissionais em dupla que vão uhum. lidar com o caso, e não só uma vez, quantas vezes forem necessárias e tal, se precisar, visita no local. Isso, Ou seja, você está mostrando que o trabalho da FIA, do NACA, é um trabalho completamente abrangente, que sim, ele envolve diversos profissionais sim, para casos do sim. simples ao mais complexo, né? A gente trabalha também com o conselho tutelar, a gente, verifica se o conselho tutelar fez visita técnica também, se não fez. Hospital, se essa criança por um acaso foi, encaminhada para algum hospital, né, diante porque às vezes o hospital, a gente também o profissional, né, o pediatra, ele ali também ele tá apto para poder identificar, Sim. tá. Então o hospital também, como é competência de todos nós, então cabe ao hospital. Caso identifique essa violência, informar o conselho tutelar, e a partir daí o conselho tutelar Que é como você faz falou, o NACA ele vai tratar do acolhimento, da parte psicológica, do suporte e amparo à criança. também, mas assim, para identificar se houve ou não aquela violência com a criança. E aí, Leandro, o que que a gente faz depois disso? Foi constatado, supondo, né, houve a constatação. Então as profissionais que efetuaram o atendimento: "Olha, a gente identificou, então para essa criança, a gente vai fazer o encaminhamento para que ela possa dar continuidade no CAPS", por exemplo, para que após aqui, ela possa ter um cuidado com o pós. Continuidade no cuidado da criança, dessa vítima. Exato, exato. Porque a gente tem que pensar também como reestruturar essa criança, sabe? E você tem, assim, uma média de quantos casos vocês atendem por mês, assim, uma base? Olha, são dezenas, são Por centenas. mês em torno de 4.000 mais ou menos assim, isso em todos os NACAs, Gente, né. nós estamos falando de 4.000 e, assim, é um número que impressiona. Hum. Em outras entrevistas feitas aqui, foram colocados que o percentual de denúncias é muito pequeno perto do que acontece. Então, você fala em 4.000, você está falando de Botafogo, Campos, Tô falando dos 19 NACAs. 19 NACAs. E você pega, segundo o estudo norte-americano, não chega a 5% os casos denunciados, os Uhum. casos apurados. Olha só, a gente fala em 4.000 aqui, se você for pensar que isso se represente 5, talvez até 10, como estudo inglês, você vai a 40.000 casos. É. É um número alarmante, é um número extremamente, que me deixa até estarrecido, mas você pega, assim, 4.000 casos. Efetivamente, Tatiana, quando você pega: "Caramba, consegui colocar a cabecinha dessa criança de volta no lugar", a satisfação do profissional, como é que é? É, Como é que fica? tirá-la dali daquele ambiente, sabe. É um propósito, assim, de vida. Teve uma lembrei aqui agora. Eu nunca pensei, né, não era acho que dificilmente alguém tem por objetivo trabalhar com, essa temática, né, assim, como foco que eu tô querendo dizer. Sim. Mas quando a gente começa a atuar nisso, a Cíntia ela teve aqui no podcast, ela falou uma frase, assim, que me marcou muito, "Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos". Sim. Então eu creio que todos nós profissionais do NACA, a gente sente sim enquanto pessoas, porque somos humanas, né,
Mas isso é o que mais nos move a trabalhar ainda mais, a se especializar ainda mais, porque tem gente que precisa e muito da Eu gente. citei essa frase no podcast que a gente gravou da Zuzu, uma artista plástica que sofreu um choque de 3.000 volts e perdeu os braços. Caramba. E ela fez uma pintura que está aqui atrás, não dá para aparecer muito, tá atrás aqui, você vai O do coco? ali, ela fez com o Hum, pé que legal, e a boca. Ela que fez legal. pintou com a boca. E ajeitando as coisas com que ela participa da Associação de Pintores de Pés e Boca, de pé, de boca e pé. Bárbaro. E a gente usou essa frase, me lembrou, mas você vê como é que é a questão do acolhimento. E isso me chamou a atenção. Agora, quando a gente volta aqui para o NACA, e me chama a atenção esse número, eh, porque tem muita subnotificação. E talvez casos que passem desapercebidos, até que não chegue ao conselho tutelar, que não chegue às delegacias, aí talvez seja ainda mais subnotificado do que a gente pense. E a gente lida com uma coisa que está ali, como em outras entrevistas, olha, a pessoa que pratica esse ato não tem rosto, não tem, pode ser mais próximo do que você imagina, pode ser o senhorzinho da esquina, a senhorinha, pode ser o homem, a mulher, não tem rosto. Então a atenção tem que ser redobrada sempre com os filhos, sobrinhos, netos, crianças. E assim, é uma situação que eu, enquanto pai, eu fico assim pensando: o que leva uma pessoa a cometer esse tipo de coisa? Porque você, como psicóloga, talvez ainda tenha coisas que se busca explicações, mas a gente não encontra, né? É, assim, é muito complicado, olhando, porque a gente tem o conhecimento científico, né, dos transtornos que estão por detrás dessa temática. Sim. Porém, aqui no NACA, não nos compete isso, entende? Então a gente fica muito mais focado identificar, assim, com aquela o estado de sofrimento ali daquela criança e daquela família, porque a família sofre. Absorver o que está acontecendo com Exato. eles e conseguir ajudar. Exatamente. Isso que você falou de não ter rosto, né, não é um vilão. Ele não vai vir como um vilão de filme de super-herói. Ele não vai vir maltrapilho, não, não. Não. Porque a gente está falando, lembrando que a gente está falando de violência intrafamiliar. Então, essas pessoas que cometem, né, esses atos, são pessoas que têm fácil acesso a essa criança. Quem tem fácil acesso à criança? É o padrasto, é o pai, é o irmão mais velho, é o primo, o amigo, o padrinho, o professor de educação física, o pai da amiga da escola. E assim, as estatísticas mostram que a maioria dos casos são homens, Sim, mas não obstante isso podem também ter é. mulheres também. Há um mito sobre a figura feminina, né. Sim, Infelizmente, tem muitas genitoras que também praticam atos de violência contra as lamentavelmente. crianças. Eh, há também casos aonde a genitora, por alguma questão, ela tem a ciência de que a criança está passando pelo abuso, mas ela é conivente. E que conselhos você dá para essas famílias que estão envolvidas em casos similares? Olha, no sentido de: "Tem medo? Não tem medo? Vou denunciar, o que que eu posso fazer? Estou com coragem para denunciar". Que você qual conselho você daria para essa família que vive esse tipo de problema, que muitos têm medo de Hum, denunciar, como você falou, por questões denunciarem ou de ameaçarem, etc e sim. tal. E outras, talvez, por desconhecimento, puro e simples, não denunciem, né. Que conselhos você daria para essas famílias que vivem esse tipo de caso? Bem, primeiro escutem seus filhos, tá? Não duvide do que eles estão falando. Procurem escutar o que eles estão falando, porque a criança vai utilizar a linguagem de acordo com a idade e a compreensão cognitiva que ela tem. E assim, só um breve escutar também significa
observar Exato. gestualmente, não só pelo que se fala, né. Sim, sim. Evitar deixar o amigo do papai, amigo da mamãe pegar no colo, evitar esses tipos de contatos, tá, porque a criança, né, só quem pode ter esse contato, assim, é o pai, a mãe ou a família dali. Então observar se mudou a alimentação, se mudou o comportamento, se ela está usando umas roupas para se esconder, se está com um comportamento mais agressivo, se está com um comportamento mais ansioso, se está menos falante, se está com um padrão de comportamento, voltado pra masturbação. E aí outra pergunta que eu te faço, as redes sociais nesse meio aí, observar é fundamental para o pai É, e para a mãe? com certeza, Leandro, porque, eu assim, a criança e adolescente não pode ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, né, ela não deve ser Uma exposta a isso. liberdade vigiada, entre aspas, tem que ser, Quem né. tem que controlar são os responsáveis, sabe. E tem que ter muito diálogo, porque a É gente muito fala comum hoje, a questão da internet, né, em diversas formas, né, ainda há pouco a gente até comentou aqui do antes de Felca, desligar, do Felca, que trouxe, pessoas que trabalhavam na internet fazendo a utilização. erotização infantil. Então, tem de tudo, tudo influencia. Principalmente, assim, quando a gente fala de adolescente e criança, vamos lembrar de quando a gente era adolescente, a gente gostava de andar em grupo, né, tem essa necessidade de ser aprovada por todo mundo. Então, se dentro de um determinado grupo, eh, tem essa abordagem, né, tem esse acesso através das redes, o adolescente ele vai falar, ele vai despertar curiosidade, entendeu? Porque é aquela fase que as pessoas a gente acha que a gente é onipotente, né, Pode tudo, né. pode tudo, né. Então cabe aos pais ter um diálogo com gente, conversem com seus filhos, conversem, sejam as pessoas que os seus filhos serão os primeiros a procurarem quando qualquer tipo de coisa acontecer, porque o diálogo, ele é premissa para qualquer tipo de cuidado, tá. Então cuidem das suas crianças, Dos seus filhos. dos seus filhos, eduquem os seus filhos, professores e profissionais da área da educação, que também trabalham diretamente com a criança, observem que vocês também são a ponte. E aí vai uma pergunta, que aí é do desconhecimento aqui do locutor, do comunicador, no sentido de a gente lida com muitas famílias em situação de vulnerabilidade financeira, vamos Uhum, botar assim, e muitas dessas mães ou pais saem para trabalhar e têm que deixar seus filhos, seja na comunidade, seja, em outros locais, com cuidadoras. uhum. Tem que observar muito a Claro. quem você deixa seus filhos, porque é como você falou, o tio da educação física ou do o professor, não, em questão de profissional de educação física, mas assim, você tem que observar com quem você está deixando e escutar. Sim. Não tem que ter eu lembro muito bem, num dos podcasts gravados por nós, que fala assim, o pai recriminando: "Não, mas não sei o que, não pode falar, não pode falar isso". Tem que deixar escutar o que a criança fala, porque ali podem residir sinais embutidos no meio para você entender o que está acontecendo. Sim. E, como a Tatiana falou, infelizmente é mais comum do que a gente pensa, Uhum. né. É muito corriqueiro. Sempre, ô Leandro, quando a gente fala, assim, da violência, assim, dentro desse aspecto, vai sempre ser com uma pessoa de confiança. E não se engane pensando que são pessoas que, né, que estão numa situação, social menos favorável, que acontece. Isso acontece com pessoas de Todas as todas as classes classes, entendeu? Só que normalmente as famílias denunciantes são as famílias que são de classes menos favorecidas. favorecidas. Eu queria também, se você me Sim, permite, eu trouxe aqui um kit que agora no final do ano, né, o NACA estava entregando para as crianças em isso é atendimento. legal, isso é legal. Posso pegar? Pode pegar o kit.
E aí, ó. Gente, olha que interessante. Essa aqui é uma mochilinha, né, que a gente dá para as crianças. E aí, olha como a FIA, gente, é incrível. Trata bem essas crianças. É. A nossa nutricionista, né, da FIA, ela fez todo um trabalho de fazer os lanchinhos para as Olha aí, crianças, tem o né. leite, tem o biscoitinho, tem o Exato. bolinho. Isso com muito cuidado, né, sempre avaliando, né, o que pode ou não ser, Que legal, hein. dado para a criança. A gente também tem, o bloquinho, né, e os As brinquedos. atividades É, lúdicas, pintar, é, olha que legal. bem legal, né. E por último, não menos importante, a gente também acrescentou, um kit de cuidados com a higiene bucal, Muito importante, né. importante. Aí você vê como a FIA acolhe a essas crianças, como o trabalho desses profissionais, como a Tatiana Brandão, eh, são, ficam de modo significativo na mente das pessoas, porque esse mimo, a criança vai gostar, vai usar, vai pegar depois que consumir o leite, o biscoito, vai botar uma boneca ali dentro, vai botar uma chuteira, o menininho vai poder utilizar para outros fins, e vai sempre se lembrar de quem deu o presente, que é a Fundação para a Infância e Adolescência, que na realidade esse é um outro presente, que o presente maior é o acolhimento É verdade. que a Fundação para a Infância e Adolescência promove com seus profissionais altamente qualificados e que estão preparados para lidar com essas emoções diversas. E aí vem uma pergunta que eu já te falei que ia fazer, você disse no backstage: "Não, ma". Ai, meu Deus. A pergunta é a seguinte: qual aquele caso que fez você perder o chão nesse período que você está na FIA, assim, que você fala assim, não precisa citar nomes, não precisa citar, Tá. mas aquele caso que você fala assim, pode ser o primeiro caso, pode ser o caso mais marcante, ou ambos, aquele caso que você fala assim: "Olha, esse aqui me tirou a Tatiana, psicóloga, esquece esse lado, mas a Tatiana, ser humano aqui, essa daqui, esse caso me absorveu". Olha, assim, eu acho que todo caso, quando constatado, ele pra gente é algo muito muito doído, assim. Quando a equipe técnica me passa a situação ou eu vou ler o relatório, são coisas que atravessam a gente que eu até comentei com o Leandro, né, eu fico com receio de trazer, porque são coisas que vocês de casa não conseguem imaginar. É, vou falar superficialmente. Um caso, a genitora chegou mais cedo do trabalho e, ao chegar em casa, a filha estava numa posição sexualizada e o cara, né, o rapaz, o suposto autor, o alegado autor, no ato da masturbação com aquela criança. Mais uma coisa também, ô Leandro, que é importante a gente considerar nisso. Gente, se há litígio entre os genitores, procurem resolver de uma forma bacana e evitem fazer falsas acusações, porque a gente recebe muitas questões também de falsas acusações por conta de litígio entre. Vingança pessoal. Exatamente. Isso só deixa a criança mais estressada e tira oportunidades de quem está passando de fato por essa violência e precisa de fato. Era uma pergunta que eu iria te fazer até isso, se Hum. existia esse caso de uma suposta manipulação. Existe, bastante, É, existe. O ser humano aí deveria, às vezes, procurar não é porque eu sou psicóloga não, mas também, gente, terapia ajuda bastante, tá. Não desconta na criança uma frustração que é do relacionamento. E lembre-se de quando você era criança, do quanto que você precisava do apoio dos seus responsáveis. Então se coloca nesse lugar, porque dessa maneira você vai conseguir promover a garantia de direito do seu filho e da sua filha da melhor forma. O amor, Leandro, o amor é o segredo para qualquer coisa, sim. para tudo nessa vida, sabe. Então ame os seus filhos em primeiro lugar.
tá? Não ame as relações, ame Cuide os da sua seus filhos. família. Exatamente, exatamente. E assim, o recado que a gente pode deixar aqui, eu vou pedir para você transmitir de modo final aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que você que está do outro lado da telinha, que está passando por uma situação difícil, tem dificuldade, olha, eu assisti esse podcast aqui e decidi realmente ir no conselho tutelar, ir numa delegacia, fazer um denúncio. Saiba de uma coisa, a Fundação para a Infância e Adolescência está totalmente preparada para te acolher, para te apoiar, para te dar suporte e com os profissionais que ela tem, aqui como a Tatiana Brandão e o pessoal do NACA aqui do Botafogo, de todas as unidades, não só Botafogo, vão estar preparados para lidar com o seu caso e Positivo. atender de forma profissional, lúdica e mostrando para você que aqui você tem carinho, aqui você tem amor, aqui você tem acolhimento para poder a gente entender o que aconteceu e realmente tentar ajudar a solucionar esse caso ou a melhorar o que for possível, né, Tatiana? Proteger a criança, o Proteger. adolescente, que é o primordial. Que mensagem você deixa agora para os nossos internautas que estão ali, pais, mães, quem está assistindo? Olha, podem contar com o NACA, né? Com certeza, com certeza. Como você bem colocou, aliás, muito obrigada pelas palavras. A gente, né, nós todos aqui somos profissionais que a gente ama o que a gente faz, a gente faz realmente com muito amor. E assim, o que eu deixo de recado, gente, observem mesmo as suas crianças. Se perceber qualquer coisa, vai no conselho tutelar, pergunta. Se tiver alguma pessoa que você conheça que seja psicólogo ou trabalha no hospital, pergunta, tira dúvida. Mas não deixe essa criança desamparada, porque a criança ela precisa de você. E vai ser através de você que ela vai poder estar protegida, estar amparada e sair de qualquer tipo de situação violenta. Às Obse vezes, olha, desculpa até Não, ter te pode. interrompido. Às vezes, assim, já chegou denúncias que quem ficou sabendo era foi a mãe da coleguinha. Entendeu? Então, a coleguinha falou com a amiguinha da escola, a amiguinha da escola falou com a mãe. É como você falou, tenha diálogo com seus filhos Exato. e procure observar não só a fala, o que teu filho tem para falar, mas o gestual. Seu filho está um pouco introvertido, seu filho está um pouco quieto, a sua filha, Isso. procure observar dentro da sua casa o que está acontecendo, procure diálogo do pai com o filho, é muito importante. Isso fala aqui a experiência de um pai de 5, que está já com o quinto com 15 anos. E assim, eh, nunca deixei de ter diálogo com meus filhos. Do primeiro casamento, do segundo casamento, do atual casamento, com a minha esposa Anelisa, Isso é muito importante. sempre tivemos diálogo aberto. Nós sempre mantivemos, eu e a Ana, o diálogo com nossos filhos e procurando observar o que se passava ao redor dele. Quem são os amigos, quem são os professores, quem são os tios da academia, quem são os professores do esporte, ou qualquer tipo de atividade que eles façam, a gente procura saber o que está à nossa volta. Porque a gente entendendo o que está à nossa volta, a gente vai entender o que acontece com o nosso filho. Uhum. Se você 95% das pessoas, se você perguntar se já passou por alguma situação de violência sexual, física ou psicológica quando era criança, a maioria vai dizer que sim, E vai se lembrar, e vai se vai lembrar. se lembrar. Das brincadeiras bobas, como a gente comentou aqui no backstage. É. A brincadeira boba de passado, de criança, de passar a mão ali, passar a mão aqui, que você sempre se lembra. Meu pai falava: "Olha, não deixa passar a mão em tal lugar, não deixa passar a mão nisso". Era geralmente a brincadeira que você vai se lembrar. Eu quero agradecer aqui a Tatiana Brandão pela presença, pela aula que ela deu aqui. A gente fala que compartilha histórias, inspirações e realizações. E assim, aqui a gente compartilhou para vocês ensinamentos do que
se produz dentro da unidade da NACA do Botafogo, de Campos, de São João da Barra, de Todos não. todas elas, e do que você tem quando você é recebido aqui. Tatiana, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, eu queria dizer que é uma honra poder estar aqui, poder fazer parte dessa instituição, fazer parte do programa do NACA, é muito bacana e, como ele falou, contem com a gente. É isso, eu sou Leandro Carvalho, esse foi mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Contem sempre com a gente. Forte abraço.